Bom dia, tudo bem? Deixa de sentar, menino. Deixa eu sentar aqui. Pra poder cortar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi muito debatido na primeira aula da professora Cris, que era sobre modernismo e se ele rompia ou se prosseguia. Então a gente ficou com uma parte de opinião em questão de que o modernismo se rompe, né? Assim, vai ser um debate, certo? Não é nada que tem nada, nem nada pra gente poder falar, certo? Lira, o que tu acha e por que o modernismo se rompe, no teu ponto de vista? Hoje em dia, pensamento assim, tipo, em quesito de arquitetura hoje, o que tu vê? Tu vai pro centro, tu vai pra algum canto, como eu próprio Eusébio, fora de Fortaleza, e tu consegue ver que se segue a ideia modernista ou não? Boa noite, gente. Eu acredito que rompe sim os estilos, o modernismo rompe, porque eu entendo que todos os estilos arquitetônicos eles são criados pela época, são determinações de necessidades do período. Qualquer estilo arquitetônico ele vem por necessidade e principalmente por culturas, né? Então ele tem essa questão, por isso que a gente estuda os movimentos arquitetônicos no mundo todo, porque são várias culturas, né? E são de acordo com as demandas de necessidade do ser humano. Porém, as necessidades, de acordo com o que o ser humano ele vai evoluindo, essas necessidades elas surgem de forma intrínseca, que é a vivência, ou necessidades criadas que o próprio mercado cria, né? Seja de forma mercadológica no sentido de produtos, criação de produto, ou criações mercadológicas também de profissionais da arquitetura ou demandas realmente necessárias, certo? Então eu acredito que realmente rompe porque ele está sempre visando a necessidade do ser humano. Então tu pensa que tipo a questão é a evolução natural. Exatamente. Tipo assim, a evolução natural do tempo que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Hoje a gente vive uma questão de, principalmente das influências que nós sofremos, influências diárias, né? Seja de estilos arquitetônicos desde os próprios profissionais de arquitetura ou dos meios de comunicação, seja da apresentação por vias de redes sociais do que o mercado está apresentando. Então as demandas, né, são influenciadas de muitas formas, né? E aí acaba que influência é algo que vende, que se propaga e as pessoas sofrem muito dessa influência. Entendi. Um ponto de vista, né, André? Você, assim, que tem um olhar mais também mais atento, né? André também mexe muito em design interiores. Então, assim, qual é o seu ponto de vista em relação ao rompimento do modernismo? Eu concordo com que ele se rompe sim. O modernismo ele chegou muito para trazer um pouco essa contextualização do concreto armado, da criação de grandes vãos, né? Isso acabou que até hoje a gente se utiliza, né? Sim. Então a ruptura ela vai muito concordo com o Lira sobre a questão da ruptura, ela ser muito o estado atual de como a gente vivencia, né? Antigamente as casas elas eram construídas de forma muito fria, que era mais concreto, era vidro, eram caixotes. E se a gente trouxer isso para um tempo atual, elas seriam locais muito depressivos. Então, com o passar do tempo, né, e a evolução da mente humana, a evolução da necessidade do social, trouxe justamente essa soma de trazer um pouco mais de sustentabilidade, um pouco mais do verde da natureza, um pouco mais de cor, né, que na época do modernismo não se utilizava tanto, porque era um ambiente, era como se fosse uma estrutura para a cidade e não uma estrutura para o ser humano. Excelente. Assim, do meu ponto de vista, né, na aula da Cris, na primeira aula, eu tinha um pensamento fechado, que o modernismo ele continuava sendo aplicado, né, de forma comum na sociedade, própria Fortaleza mesmo, de prédios
modernistas. Mas assim, estudando, se aprofundando, né, debatendo com meus amigos aqui, eu acredito que sim, ele possa haver uma ruptura, como o Lira falou, né, essa ruptura acontecendo devido às mudanças, né, do comportamento humano também. Porque, tipo assim, a gente até pensar se entrar isso ou não, né, a questão da pandemia. E aí, a gente debate isso. Você acha que tem a ver a mudança arquitetônica? Eu acredito que afeta bastante, porque existe a sustentabilidade, o pensamento sustentável hoje. Eu trabalhei na pandemia com uma parte saudável, né, de saúde, e eu vi que muito depois da pandemia, após a pandemia, o ser humano ele pensa mais em exercitar-se, né? Pensa numa boa alimentação, e isso é recorrente de você pensar também em uma arquitetura que te promova, né, mais saúde mental também. Eu acredito que por isso que o modernismo ele não se enquadra nisso, porque como eu vejo o modernismo, eu vejo uma coisa muito, como é que pode dizer, industrial, coisa muito industrial. Hoje a gente pensa mais nos materiais, né, como aquilo vai me afetar. Não é uma coisa prática, não é só praticidade, mas sim todo o conjunto de sustentabilidade, tecnologia, praticidade. Então sim, o modernismo ele rompe a partir daí, mas justamente pela evolução natural, como o Lira falou, como o André também tem esse pensamento. Mas aí, pós-pandemia, o que você acha? Assim, o que é essa visão? Como é que essa mudança de visão arquitetônica, né? Você também trabalha num escritório, né? Então você vê como é que está baseada a construção, né? Hoje em dia, como é pensada a construção. Você estava conversando aqui antes sobre o modismo, né? Tem uma questão do modismo, arquitetura, como é que você chama o termo? Arquitetura modista, como é que se chama esse termo? Por enquanto vamos falar a questão da influência, né? Arquitetura influenciável. Mas depois eu passo para o André. Com relação a... Eu acho assim, eu particularmente eu não consigo pensar arquitetura sem pensar em psicologia, sem pensar no meio. Por quê? O meio onde se está vivendo ou se criando demandas, ele vai determinar muito das técnicas construtivas, né? Então isso depende, logicamente, das pessoas. O meio ele está te influenciando a fazer o quê? Se você vive no meio onde a influência é uma arquitetura sustentável, aquilo ali para você vai se tornar algo cultural e você vai entender daquela forma. Mas se você vive em um meio onde principalmente é algo influenciável, o modernismo, né? E principalmente o contemporâneo, com relação às construções, hoje eu tenho falado bastante sobre isso, que inclusive falei numa aula anterior sobre a quebra de decoro de muitos estilos arquitetônicos, o que é que eu posso entender como quebra de decoro? Existe um decoro arquitetônico que aquele material é usado para aquilo, aquele estilo é usado para isto. Daí essa quebra de decoro ela vai se representar em casas ou residências que parecem clínicas, parecem farmácias e não parece que não é ninguém. Então isso é muito determinação do meio, por isso que eu estou falando. A região, hoje a gente tem, por exemplo, né, tem literaturas como o próprio livro do Arquiteto Descalço, que nos ensina muito sobre isso, mas foi uma cultura criada de uma região que usou muita arquitetura vernacular, né, uma coisa bem regional, ou seja, era a demanda dali, então fazia sentido para as pessoas. Em outras regiões não vai fazer. Então, volto a falar, são influências. Você é influenciado a quê? Você é influenciado a ter uma arquitetura mais sustentável ou você é influenciado a uma arquitetura mais modernista, mais contemporânea? Então, volto a dizer, eu não consigo pensar em arquitetura sem pensar na psicologia determinacional do ambiente. É fazer a arquitetura voltada para as pessoas, né? Porque a herança que nós temos do modernismo que se vai até hoje é justamente o pensar em grandes espaços, mas não em espaços aconchegantes. Verdade. E aí quando a gente traz um pouco a arquitetura vernacular, ela está muito ligada ao ser humano, né? Ao uso de materiais que tragam um pouco mais de aconchego,
Então, essa evolução hoje em dia, ela é necessária. Ela é necessária para o mundo em si, né? A gente hoje, a gente passa ali por um Alphaville da vida e vê muito concreto com vidro, concreto com vidro. Mas aí você começa a olhar ao redor e aí você começa a ver um paisagismo surgindo, uma fachada com ripados de madeira, um perfil amadeirado no teto. Então você já quebra um pouco esse caixote que te deixa tão frio, né? E traz esse aconchego visual e quando a gente entra no ambiente a gente quer sentir isso. Você passa o dia todo no estresse desgraçado. Então quando você chega em casa você quer ter a sensação de aconchego, que é o que na construção do modernismo, por mais que ele quisesse grandes vãos para você ter essa sensação, mas ela ainda não era tão clara como hoje em dia a gente busca, né? Principalmente na arquitetura. Eu volto a dizer, né? É aquele canto assim, arquitetura pensada industrialmente. Tipo assim, fabricada. Pois é. Eu até brinquei no começo aqui, antes de gravar, que era uma arquitetura copiar e colar. Mas a André até questionou a questão disso, né? Tipo de... que não é só isso, né? Ela era pensada assim, ela era pensada para a forma orgânica como existia como era a cidade naquela época. Mas hoje em dia, né? Não só a pandemia, mas a gente vem se transformando, né? A gente vem pensando mais nas casas como uma parte do ser humano. Então, devido a isso, é necessária a mudança. Então, é aí que o modernismo se rompe. Nesse quesito de pensamento, né? Nesse quesito de você pensar a casa para o ser humano, não para a cidade. Eu acho que quer concluir. Pronto, eu acho que posso ter concluído com o meu pensamento nesse, né? Eu concluo, Rodrigo, acredito que hoje o modernismo se rompe devido à arquitetura hoje em dia é pensada ao ser humano e não para a cidade. Eu acredito nisso. Leila? Eu concordo até certo ponto, porque como eu venho falando, o mercado determina muita regra, né? Porque ele entende a cabeça do ser humano de uma forma muito, que eu falo muito isso e já tenho repetido, porque até para que seja algo entendível, que quando você entende a pirâmide de necessidade do ser humano, você consegue perceber ela sendo aplicada em qualquer área, em qualquer nicho de mercado. Quando você percebe, e o mercado entende isso, por isso que ele consegue criar necessidade, porque ele entende a pirâmide para onde cada ser humano, como ser individual, vai. E a ponta da pirâmide, desde as necessidades básicas, mas a ponta da pirâmide é a autorrealização. Então o mercado ele vai dizer para mim o quê? Que eu vou estar realizado se eu na minha casa tiver uma porta de 7 metros de altura. Faz sentido? Faz, porque o meu vizinho tem. Mas quem criou? Demandas criadas de forma que o mercado traz. Então o mercado, acaba que o mercado ele rompe essas barreiras, né, o modernismo, porque ele entendeu que ele tem capacidade de criar necessidade no ser humano. E aí eu complemento. Vai para a psicologia. Dentro do raciocínio psicológico. Mas por que ele entende e ele consegue fazer isso? Porque o ser humano ele tem a necessidade de pertencimento. Eu estou num ambiente, e aí mais uma vez eu volto na questão influenciável, eu estou num ambiente em que todos os meus vizinhos têm uma casa com arquitetura reta, né? Conforme a gente tem visto sempre, como a André falou, e que tem uma porta com 7 metros de altura. Ele criou... de 2, eu sou pobre da rua. Exatamente, então ele criou em mim a necessidade de pertencimento, para não deixar de ter essa sensação de que eu estou num ambiente em que todos têm aquele item que o mercado me apresentou e criou necessidade em mim, eu só tenho 2 opções. Daí entra outra lei, que é a lei da seleção natural das coisas. A seleção natural das coisas diz, de Darwin, que você precisa ter, de certa forma, uma homeostase, que faz com que você se equilibre no meio. Então eu preciso também ter uma porta de 7 metros de altura para que eu não me sinta excluído. Entendi. E o mercado entende dessa forma, então ele consegue criar necessidade dessa forma. Então o mercado é que faz com que o modernismo, né, ele seja rompido.
por isso. Além de tudo, né? Então é um rompimento diário contínuo, né? Que é justamente tanto o mercado quanto a necessidade humana. Então a gente conclui que o modernismo ele se rompe sim. Obrigado, viu? Fiquem com as próximas apresentações.